Observador 10:01. As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. É mais um apoio para António José Seguro. António Tavares, social-democrata, que foi mandatário de Henrique Gouveia Melo, vai votar no antigo secretário-geral do Partido Socialista. O mandatário no Porto anunciou há pouco aqui na Rádio Observador o apoio a António José Seguro. António Tavares entende que o almirante devia fazer o mesmo, anunciar o voto no candidato apoiado pelo PS. Acho que o almirante Gouveia Melo poderia também prestar esse serviço à democracia, obviamente não condicionando o voto desses 12%, mas dizendo qual seria o seu voto. Eu pessoalmente não tenho dúvidas nenhumas que ele irá apoiar António José Seguro, provavelmente irá fazê-lo numa outra fase deste processo. Portanto, parece-lhe que poderemos ainda ver Gouveia e Melo nesta campanha a juntar-se a António José Seguro? Não seria tão otimista nessa afirmação, porque o que eu teria a dizer é que acho que é possível. É possível Gouveia e Melo apoiar Seguro na segunda volta, pode eventualmente juntar-se à campanha para a segunda volta, é o que diz António Tavares, convidado do explicador desta manhã. E José Ribeiro Castro, antigo líder do CDS, critica a candidatura de André Ventura à presidência da República e diz que os eleitores deveriam penalizar os jogos do líder do Chega. Também convidado do explicador, Ribeiro Castro tem dúvidas sobre os reais objetivos do líder do Chega, questiona o porquê de André Ventura entrar na corrida a Belém. Eu não percebi, e ainda hoje não percebo, para que é que André Ventura se candidatou. Essa medição de forças ele fez em maio. Não acha que ajuda a consolidar aquilo que é o eleitorado de Chega? Não, isso é o que ele quer, não é? As eleições não servem para isso. E eu acho também importante que os eleitores penalizem esses jogos com o seu futuro, com o nosso futuro. Não é? Nós estamos a escolher um Presidente da República para os próximos 5 anos. Num período gravíssimo da vida internacional. E anda aqui uma pessoa a jogar bridge com as regras do King. José Ribeiro Castro, esta manhã, sem revelar, no entanto, o sentido de voto na segunda volta destas eleições. Duarte Marques diz não ter dúvidas do sentido de voto de Luís Marques Mendes e sobre o eventual apoio público diz que pode estar por uma questão de dias. É o que afirma o diretor de campanha de Marques Mendes, há instantes, aqui na Comissão de Inquérito da Rádio Observador. Duarte Marques deixa uma garantia para o próximo dia 8 de fevereiro. É óbvio que é que Marques Mendes vai votar, até pela sua postura, por tudo aquilo que disse da campanha eleitoral, não tenho dúvidas que o irá dizer. Eu acho que não o disse na noite eleitoral, porque se o dissesse, estaria a dizer que os meus votantes devem votar ali. E ele não é dono dos votos de ninguém. E isso podia ser, de alguma forma, até mal interpretado. Eu acho que ele quis reservar para um momento mais tarde, revelar, se quiser revelar onde é que vai votar. Não tenham dúvidas que... Acha que vai aparecer ainda? Eu diria que sim. Só para verbalizar em seguro? Não vou verbalizar nada. Não vai verbalizar. Já sobre a posição neutra do Primeiro-Ministro em relação à segunda volta, Duarte Marques diz que essa posição é em nome da estabilidade política do país. Luís Marques Mendes terá a sua posição, Luís Montenegro terá a sua. Agora, não tenho dúvidas. Para mim, o mais importante para o Luís Montenegro não é quem é que ele vai votar, é ter estabilidade. E se calhar só a opção dele de ficar em silêncio é boa para a estabilidade do país, se calhar devemos todos agradecer isso, porque talvez se ele fizesse o que todos estamos à espera, ou todos queríamos, se calhar tínhamos eleições daqui a 6 meses. Isso era mau para o Montenegro, era mau para o PST, mas sobretudo era mau para o país. Duarte Marques admite alguma ingenuidade na campanha de Luís Marques Mendes, mas acusa os adversários, nomeadamente André Ventura, Coutinho de Figueiredo e Gouveia Melo, de terem feito campanha suja contra o candidato social-democrata. Diz ainda que, apesar das comparações com Marcelo Rebelo de Sousa, Marques Mendes seria, se fosse eleito, um presidente mais parecido com Jorge Sampaio. Já a comissária europeia, Maria Luísa Albuquerque, confia nos eleitores para manter um rumo de democracia na Europa. Sem querer comentar diretamente as presidenciais em Portugal, Maria Luísa Albuquerque quis destacar a manutenção dos valores europeus. A acompanhar esta declaração em Estrasburgo esteve o Miguel Viterbo Dias. Miguel, a comissária portuguesa, manteve-se em silêncio sobre o sentido de voto na segunda volta das presidenciais. Manteve, mas ainda assim com um discurso um bocadinho mais macro sobre o futuro da Europa, que dá para interpretar um pouco sobre o que espera também para Portugal. Maria Luísa Albuquerque começou por destacar as conquistas europeias ao longo destes 40 anos e a importância também de Portugal estar na União Europeia, e interpelada por jornalistas sobre qual é a escolha preferida para a Presidência da República em Portugal, diz apenas que espera que os valores democráticos europeus se mantenham.
Os valores são uma base fundamental daquilo que a Europa é e daquilo que a Europa quer continuar a ser. Mas somos também democracias e devemos confiar nos nossos cidadãos, nos nossos eleitores, em toda a Europa, para fazerem as escolhas. É esse o espírito democrático, é a expectativa que eu tenho, é que a Europa continuará a ser um espaço essencialmente democrático, de liberdade e de construção de um futuro melhor. Expectativa de uma Europa democrática é a esperança de Maria Luísa Albuquerque em todos os países, depois de cada ato eleitoral. Ora, Portugal atravessa agora o início da segunda volta das presidenciais. Maria Luísa Albuquerque, que assinou os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia. Daqui a pouco o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Rei Filipe VI de Espanha vão ser recebidos na entrada principal do Parlamento Europeu pela Presidente Roberta Metsola. Essa entrada está por poucos minutos. Daqui a pouco também Marcelo Rebelo de Sousa a dirigir-se ao plenário do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Miguel Viterbo Dias, vamos continuar por isso contigo em Estrasburgo a dar-nos conta da forma como o Parlamento Europeu está a assinalar os 40 anos da adesão de Portugal à então CEE. António Costa defende que a Europa tem de continuar a ser a campeã da lei e da ordem. O presidente do Conselho Europeu insiste que os 27 não podem aceitar que a lei do mais forte prevaleça sobre os direitos dos mais fracos. Declarações num momento de grande tensão entre Bruxelas e Washington por causa dos Estados Unidos, da tentativa e dos esforços dos Estados Unidos para controlar a Groenlândia. O presidente do Conselho Europeu discursou esta manhã também em Estrasburgo e foi perante os eurodeputados que defendeu que a União Europeia tem de continuar a lutar pelo respeito ao direito internacional. The first way to Europe to become stronger and more sovereign. O primeiro caminho para a Europa se tornar mais forte e soberana é continuar o campeão da lei e da ordem, do direito internacional. Iremos sempre lutar pelo direito internacional, pela liberdade individual e pela dignidade humana. Não podemos aceitar que a lei do mais forte prevaleça sobre os direitos dos mais fracos. As regras internacionais não são opcionais. Over the rights of the weakest. Because international rules are not optional. Sem mencionar diretamente a Groenlândia, mas a defender que a Europa deve continuar a ser a campeã da lei e da ordem, quando Donald Trump não esconde que vai fazer todos os esforços para conseguir controlar parte do território europeu. Já a Presidente da Comissão Europeia prometeu hoje trabalhar num pacote de apoio à segurança no Ártico para enfrentar o que classifica ser o poder bruto dos Estados Unidos. E continuamos a falar da atualidade internacional. Os Estados Unidos podem estar a planear reduzir a participação nas forças da NATO. Uma notícia que foi avançada pelo New York Times, citando várias autoridades norte-americanas. Donald Trump quer reduzir a presença militar dos Estados Unidos na Europa, uma medida que deverá ser concretizada em breve e que vai afetar cerca de 200 militares e diminuir o envolvimento norte-americano em quase 30 organizações da NATO. Hoje o presidente norte-americano vai discursar no Fórum de Davos, que decorre na Suíça, neste contexto de alta tensão entre Estados Unidos e Europa. O especialista Francisco Proença Garcia avisa que Bruxelas não pode depender dos Estados Unidos para garantir a segurança da Europa. Foi ele o convidado do Gabinete de Guerra desta manhã. O professor universitário defende que se os Estados Unidos vierem mesmo a reduzir a participação na NATO, terá de ser a Europa a assumir as responsabilidades. Nós só tivemos paz na Europa porque tivemos a presença das tropas norte-americanas e criamos depois instituições como a União Europeia. Mas deve-se à presença norte-americana. Se eles retirarem, subitamente podemos ter problemas securitários e internos graves. De maneira que se eles fizerem isso gradualmente, tudo bem. Nós temos que assumir as nossas, quando falamos de autonomia estratégica, temos que de facto assumir as nossas responsabilidades. Agora, eu lembro uma coisa, quer dizer, nós temos a NATO. A NATO somos mais de 30 países, não são só os Estados Unidos. A base são os Estados Unidos. Análise de Francisco Proença Garcia sobre a redução da presença militar dos Estados Unidos. Declarações esta manhã no Gabinete de Guerra. Um episódio que já está disponível em podcast. São 10h10, Carla. Antes do Contracorrente, que outras notícias marcam esta manhã? Com as presidenciais no centro da agenda, o Primeiro-Ministro volta hoje ao Parlamento. O debate quinzenal acontece mais logo, a partir das 3 da tarde. O chefe de governo vai ter também de responder às críticas que têm surgido à esquerda por não anunciar apoio a António José Seguro na segunda volta. Este debate acontece também numa altura em que o governo se prepara para assinar um acordo plurianual com os sindicatos da função pública, que será válido até 2029. O maior sindicato espanhol de maquinistas
Português anunciou uma greve geral para reivindicar garantias de segurança na rede ferroviária, e isto depois dos acidentes desta semana em que morreram mais de 40 pessoas. O sindicato diz que representa 85% dos maquinistas espanhóis. Não são avançadas datas concretas para a paralisação, mas pedem ao Governo que sejam tomadas medidas de segurança com urgência. Foram detidos pela PSP no último ano 30 imigrantes durante operações de fiscalização realizadas na região de Lisboa. É o que revela hoje a Polícia de Segurança Pública num comunicado que faz o balanço do último ano. Avança também que foram notificados quase 100 imigrantes para abandono voluntário do país durante essas mesmas operações. Esta manhã já falámos de um cavalo, agora de uma vaca que usa uma vassoura para coçar as costas. Que jeito que dá. Isso é inteligência artificial. Não é? Não, é a inteligência mesmo da vaca. Muito. Esta quinta está animada hoje. A Verónica. Orgulho disso. É uma vaca. Tens? Tenho, e sabes quem é que escreveu esta letra? Diz-me. Alice Vieira. Ora, vês? Aí é que está. Uma das músicas mais célebres da nossa Rua Sésamo. Pois, esta Verónica não foi criada pela Alice Vieira, mas foi criada como um animal doméstico e foi assim aprendendo a agarrar objetos com a língua e com os dentes para coçar as costas, que é uma coisa que acontece com alguma... Por acaso gostava de ter uma língua que chegasse às costas. Estava muito certo. Não ias querer. Mas coçar as costas com a língua também não sei se... Não. Tinha que sair a língua muito áspera. Nem as vacas têm essa flexibilidade. Mas isto é da Carla que traz estas coisas para o fecho. Capaz de agarrar objetos com a língua para coçar as costas. Será que a carne fica mais macia depois ou não? A língua, se calhar, língua de vaca. E tão bom. E o lombo também fica mais macio. Bem, mas o que é que... Não sei se querem saber mais alguma coisa. Acho que agora só querem saber do Não, mais habilidade. Não, esta vaca... O que é que ela faz mais? Esta vaca foi estudada, obviamente, não por cozinheiros, mas por investigadores da Universidade de Viena, que concluem que existem vacas assim. São raras, mas não são sobredotadas. Grande vaca. Grande vaca. Tiraste umas palavras da língua. Pode ter havido uma razão para isto. Ela perdeu a mãe muito cedo e então tentou compensar de outra forma. Claro. Com a língua. Não tinha as costas quentes. É uma vaca que ri.